Nós estamos numa série de mensagens, no momento a qual Deus direcionou ao coração do apóstolo, o tema: tenha fé em Deus. Diga para quem está do seu lado aí: tenha fé em Deus. Nós vivemos em um tempo onde, em muitos momentos, muitas vezes, colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em tantas coisas. Nós sabemos que pode parecer até uma frase clichê, né? Tenha fé em Deus. Mas na verdade isso não é uma frase clichê. É Deus nos ensinando a cada dia como vivermos uma vida plena debaixo das suas direções. Sabemos que os dias não são bons. Falar aqui dentro simplesmente tenha fé em Deus é uma coisa, mas é lá fora que nós percebemos aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa esperança, aonde verdadeiramente nós estamos colocando a nossa fé. Por isso o Senhor despertou no coração do apóstolo para que nós pudéssemos estar falando um pouco a respeito disso. Nós precisamos colocar a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa. Por isso há muita gente frustrada, machucada, porque de certa forma não tem colocado a esperança, a confiança, a fé no lugar certo e na pessoa certa. O Senhor está nos convidando, o Senhor está nos chamando a vivermos algo profundo em sua presença. Temos que entender aonde estamos verdadeiramente nos apoiando, aonde estamos verdadeiramente agarrando. É isso que o Senhor quer nos despertar aqui hoje. Coloque a fé em Deus. Em Hebreus 11, eu gostaria que você abrisse comigo. Hebreus 11. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 e diante: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Só uma pausa aqui. Nós estamos vivendo as experiências próprias, estamos vivendo debaixo de testemunhos que nós estamos compartilhando e contando, ou só estamos vivendo o testemunho dos outros? Como nós estamos vivendo? Porque foi por meio da fé que os antigos alcançaram o quê? Testemunhos. Deus, Ele tem uma experiência própria para você. Você é o canal de Deus para que testemunhos sejam relatados de geração em geração. A sua geração contará os seus testemunhos, porque eu creio a um povo que chegou aqui e decidiu viver pela fé, colocar a fé em Deus. Por isso a palavra do Senhor, ela diz: por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. O Senhor está nos dando um ensinamento. Se nós desejamos ter testemunhos de vida, precisamos decidir viver pela fé.
precisamos decidir viver por aquilo que o Senhor tem para nós. É pela fé que nós passamos a viver tudo o que o Senhor tem. Diga para quem está do seu lado: obedecer é fé. A fé não é um pensamento positivo. A fé é a confiança na palavra de Deus. Muitos confundem o que é fé. Tenha pensamento positivo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Pensamentos positivos por pensamentos positivos podem até atrair coisas boas. Mas pensamentos positivos não é sinônimo de uma vida dentro da vontade de Deus. Viver pela fé é confiar na palavra de Deus. Diga para quem está ao seu lado: viver pela fé é confiar na palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. O tema desta mensagem é: Deus aguarda um posicionamento de fé. Deus aguarda um posicionamento de fé. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Sejam bem-vindos. É isso aí, aplaudam o Senhor. Sejam bem-vindos. Tudo bem, não há problemas. Faz parte. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui é a história de Davi. Olha o que está dizendo: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Como estamos lutando as nossas lutas? Como estamos enfrentando os gigantes que se levantam contra as nossas vidas? Essa é a grande questão. Aqui havia um inimigo dizendo àquele jovem, ele estava cheio de armamentos, ele estava aqui mostrando, no caso, a Davi, uma condição. Davi, ele estava aqui dizendo: você vem com um forte armamento, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Por isso a pergunta que fica é: como estamos lutando? Como estamos enfrentando os gigantes que se levantam? Nós temos que entender aquilo que o Senhor está buscando nos mostrar. É por meio da fé em Deus que venceremos. Nenhuma adversidade será maior que você, a menos que você decida que seja. Nenhuma adversidade será maior que você, a menos que você decida que seja. Por isso, havia um jovem aqui, posicionado. Quando nós pegamos em 1 Samuel, diante dessa história, olha o que estava acontecendo aqui. 1 Samuel capítulo 17, eu vou dar aqui um relato, um resumo para você, do que estava acontecendo. Nós vemos que uma dessas histórias bíblicas, aqui na história, no caso de Davi, é uma das histórias de maior sucesso, de maior relevância da Bíblia, onde muitos conhecem essa história. Nós vemos que havia aqui um grande confronto entre Davi e Golias. Golias, que era um gigante. Nós vemos que diante disso, desde que
foi ungido para ser o futuro rei de Israel, as coisas na vida de Davi mudaram drasticamente, e muito mais estava por vir. Davi estava diante de uma causa difícil de lidar. Davi estava entre a vida e a morte. Não era uma questão de videogame, aonde você morre, dá um iniciar e volta à vida. Não era isso que Davi estava enfrentando. Davi estava diante de uma situação que ele precisava ter fé em Deus, porque estava em jogo a sua própria vida e a história de todo um povo. Era isso que Davi estava vivendo neste momento, nesse relato que nós acabamos de falar. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui para que você vença todos os gigantes, para que você entenda que existe um caminho que te levará a vitórias. Por isso, nós estamos buscando a cada dia a viver debaixo desta dimensão, dentro deste tema que o apóstolo liberou, que é: tenha fé em Deus. Diga novamente para quem está do seu lado: tenha fé em Deus. Davi estava aqui, a palavra do Senhor nos mostra que Golias estava tocando terror em todo o exército de Israel e no rei Saul. O desafio de Golias era simples, não precisava ter guerra. Mandem um guerreiro para lutar comigo, e o que vencer, venceu a guerra. Ele disse: não precisa ter confronto entre todos, basta lutar contra mim, e aquele que vencer, ele venceu a guerra. Ou seja, o povo que perder ficará subjugado ao que ganhou. Imagina por muito tempo aquele homem afrontando um povo, desafiando aquele povo. Durante um período, aquele homem estava todos os dias, a Bíblia diz que 2 vezes por dia, ele estava ali lançando o desafio e dizendo: se tiver alguém entre o povo que queira verdadeiramente lutar, se levante. E ninguém se levantava. Por isso o tema desta mensagem é: Deus aguarda um posicionamento de fé. Um jovem tomou um posicionamento. Um jovem decidiu por viver literalmente uma fé em Deus. Não existe situações impossíveis para Deus. Existem situações em que a glória de Deus ainda não se manifestou, porque você ainda não se posicionou. Grave isso. Não existem situações, circunstâncias impossíveis para Deus. Existem sim situações em que a glória de Deus ainda não se manifestou, porque você ainda não se posicionou. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: é tempo de posicionamento, é tempo de agirmos a nossa fé, é tempo de nos levantarmos e enfrentarmos todos os gigantes no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! É tempo de posicionamento em fé. Viver um posicionamento em fé não é fácil, mas creia, tudo é possível. Tudo é possível.
Muitas vezes, por menos, nós não nos posicionamos em fé. Você quer um exemplo? Basta não ter o dinheiro para uma conta, muitas vezes não nos posicionamos, porque não temos fé em Deus, verdadeiramente. Basta apertar um pouquinho, e muitas vezes decidimos colocar a nossa confiança em tantas coisas, mas não colocamos em Deus. Davi estava entre a vida e a morte. Davi estava diante de um grande desafio. Por isso, tenha fé em Deus não é uma frase clichê. E por isso eu disse, obedecer é ter fé. Se posicionar é ter fé. Fé não é algo simplesmente relativo, que eu digo que creio. A fé sem obras, ela é morta. É necessário que materializamos a nossa fé. O posicionamento materializa a nossa fé. A obediência materializa a nossa fé. Se simplesmente falar que tem fé mudasse todas as realidades, o mundo estaria diferente. Mas o Senhor nos chama a um novo tempo. O Senhor, Ele está levantando homens e mulheres aqui, jovens, que farão a diferença por onde andarem e por onde caminharem. Nós estaremos aprendendo hoje como enfrentar aquilo que nos ameaça, como enfrentar aquelas lutas que nos roubam a paz, como enfrentar e vencer o nosso gigante. Para enfrentar e vencer seu gigante, o primeiro passo é: traga sempre em sua memória o que Deus já fez por você. 1 Samuel 17, do 36 ao 37. Olha o que diz a palavra do Senhor: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Quantas vezes nos esquecemos das vitórias que nós já tivemos? Quantas vezes, diante de tantas lutas e dificuldades, esquecemos daquele que já fez grandes coisas em nossas vidas? Esquecemos da onde nos tirou e aonde nos trouxe. Quantas vezes nos desesperamos? Mas aqui, diante desta história, nós vemos que estavam olhando para aquele jovem e dizendo: mas quem é você? Como você vai vencer este gigante? Olha o que Davi estava trazendo à memória. Davi se lembrou dos momentos que ele apacentava as ovelhas, e que chegou um leão, e Deus deu a ele vitória, e ele venceu aquele leão. Mesmo diante de toda a adversidade, Davi lembra que quando apacentava as ovelhas, chegou um urso, e Deus deu a ele vitória mediante aquele urso. Por isso, quando Davi é questionado, Davi diz: já venci urso, já venci leão, o Senhor já me deu vitória, não vai ser agora que eu ficarei para trás. Davi estava trazendo à memória o que Deus já havia feito em sua vida. Por isso ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu.
o mesmo Deus que já te deu livramento, vai te dar novo livramento em nome de Jesus. Aleluia. Quantas vezes somos tentados a nos esquecer do que já vivemos? Não se esqueça jamais, traga sempre em sua memória o que Deus já fez por você. Para enfrentar e vencer o gigante, o segundo ponto é: elimine tudo aquilo que for empecilho na sua vida. 1 Samuel 17, do 38 ao 39, é a continuação, ok? Primeiro que nós lemos está em 1 Samuel 17, do 36 ao 37. Agora estaremos lendo 1 Samuel 17, do 38 ao 39. Olha como continua essa história. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Olha o que Davi declarou aqui: não consigo andar com isso. Sabe por que Davi estava declarando essa frase? Porque a armadura que Davi estava usando não era dele, a armadura era de Saul. Quantas vezes estamos carregando o que não era para nós carregarmos? Quantas vezes estamos tentando ser quem não fomos chamados para ser? Quantas vezes estamos vivendo a vida do outro? Quantas vezes estamos sentindo um peso e não entendemos o porquê? Muitas vezes estamos vivendo debaixo do peso da culpa. Carregamos uma culpa que não deveríamos estar carregando. Pela falta, muitas vezes, de um perdão próprio. Por uma responsabilidade que lhe foi imputada em que você não deveria ter tomado para si. Quantas vezes carregamos o peso do problema dos outros? Ficamos tentando administrar a vida de todos, queremos carregar todos nas nossas costas. Pessoas que muitas vezes querem carregar a família consigo, né? Fica buscando carregar o que não é seu. Quantas vezes em casa, quando nós víamos, nós estávamos às vezes discutindo por situações e problemas que nem nosso eram. Até o dia que nós dissemos: chega para isso. Brigando por coisas que não eram problemas nossos. Pare de carregar um problema que não é seu. Nós já temos os nossos próprios problemas. Não estou dizendo que você não deva se preocupar com a vida dos outros, mas aprenda a confiar em Deus, a colocar a fé em Deus. Aprenda a colocar nas mãos daquele que pode realizar. Nós não temos o poder de transformar a vida de ninguém. O único que pode transformar a vida do outro é quando ele se posiciona diante de Deus e o próprio Deus entra e transforma todas as coisas. Por isso nós temos que entender o que nós estamos carregando. Muitas vezes estamos carregando o peso da comparação. Quantas vezes nós que ministramos, pregamos, as pessoas dizem, né? Vem com as comparações do momento, né? Então diz assim: sabe, bispo, até gostei da ministração, mas tem um cara que eu assisto na internet que, ele é engraçado demais. Sabe, acho que o nome dele é, como é que é? É Duarte, não, Cláudio Duarte. Ele é engraçado. Nossa, se todo culto fosse assim, seria legal.
Sabe, agora tem um outro aí na internet, que quando começa a fazer pergunta para ele é meio mineiro assim, ele é mineiro, então ele já é engraçado de natureza. E aí ele diz, né, quando responde, você não é crente não. E muitas vezes, pela comparação, passamos a carregar um peso que não é nosso, buscando ser o outro, sendo que cada um de nós temos o nosso próprio valor. Eu aprendi diante da caminhada, que eu não precisava carregar esses pesos. Deus não me chamou para ser o outro, Deus me chamou para ser quem eu sou. Por isso, se você entrou aqui com esse peso da comparação, de repente, pais que comparam filhos, que comparam entre um ou outro, dizendo, está vendo, esse é obediente, esse é inteligente, esse estudou. E muitas vezes carregamos o peso da comparação, e por isso nós estamos paralisados. Hoje o Senhor, Ele está quebrando todo o mal, toda palavra maldita. Ele está buscando dizer àqueles que entraram aqui: elimine os pesos que colocaram sobre a sua vida, e viva a vida que eu entreguei a você. O Senhor, Ele está movendo todas as coisas. Muitas vezes o peso da falsa acusação. Você indo na igreja, você é crente agora? Sério, vai. Fala a verdade. Quantas vezes o peso da falsa acusação, você chega feliz e contente em casa e diz: pai, mãe, familiar, eu fui, marido, esposa, eu fui na igreja, aceitei Jesus. Para de frescura. Quantas vezes estamos carregando um peso que não deveríamos estar carregando? Davi, quando se deparou com aquela armadura que colocaram sobre ele, colocaram a armadura de Saul. Quando Davi tentou andar, diz a palavra de Deus que ele não conseguia se movimentar. Ou seja, Davi estava paralisado. E nós vemos, diante dessa história, ele diz: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Elimine todos os empecilhos que estão te aprisionando para a honra e a glória do nome de Jesus. Elimine tudo. O Senhor está hoje libertando pessoas aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor está arrancando pesos. Sabe, igual você vai na academia, às vezes você vê o cara do lado puxando um peso maior, você diz: eu vou pegar esse peso aqui também. Não, aquele peso não é para você. Cada um tem o seu próprio peso, e está tudo certo. Diga para quem está do seu lado: e está tudo certo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você continua sendo amado. Você continua sendo alguém que Deus valoriza. Está tudo certo. Por isso Davi arrancou tudo e disse: isso não é para mim. Eu decido ser quem o Senhor me chamou para ser. É isso que o Senhor está ministrando aqui hoje. O Senhor está te chamando a ser quem Ele te chamou para ser. Elimine tudo que for empecilho na sua vida, para enfrentar e vencer seu gigante. Use as armas que você tem. 1 Samuel 17:40. Olha como a palavra de Deus diz: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. O gigante não viu lança nem espada na mão de Davi, e acreditou erradamente que ele não dispusesse de armas. Davi, porém, tinha uma funda. Só porque não temos recursos que o mundo considera importantes, não significa que não disponhamos de nenhum recurso para vencer os nossos gigantes.
Davi, ele usou as armas que ele possuía. A palavra de Deus diz que ele pegou uma funda e 5 pedras. Não acredite que Deus precisa de coisas grandes para realizar o que Ele precisa realizar. Deus só precisa da sua fé e o que você tem em mãos. Foi com uma funda e 5 pedras que Davi venceu. Quando pegamos a multiplicação dos pães e peixes, quantos pães tinham? 5 pães e 2 peixes. Quando nós pegamos a história da viúva e do profeta, havia um punhado de farinha e um pouco de azeite, e com isso ela fez um bolo, entregou ao profeta, e um grande milagre aconteceu. É com o que você tem em mãos que Deus fará grandes coisas acontecerem na sua casa. Por onde você andar, você viverá grandes coisas da parte de Deus. Não fique preocupado com o que você não tem. Pelo contrário, o que você tem em mãos, use a sua fé, e com o pouco, Deus fará grandes coisas acontecerem em sua vida. É com o pouco que Deus faz acontecer. A palavra de Deus nos diz que nós já possuímos armas. Existe a fé, a esperança e o amor. E ainda termina dizendo: e o maior de todos é o amor. Às vezes nós queremos uma transformação de uma casa, e nós estamos esperando grandes coisas, né? Deus apareça, que envie anjos, que de repente algo sobrenatural na minha casa ocorra. Mas não estamos nos posicionando. Você quer um exemplo disso? Muitas vezes Deus já nos deu um amor dentro do nosso coração. Basta um olhar, basta um abraço, basta um momento junto. Esses dias, quem está nos acompanhando nas mídias, a minha esposa, ela disse, no dia da semana, teve um dia da semana que eu vim para a igreja e ela ficou em casa. Ela disse: hoje é o dia das meninas. Eu tenho 2 filhas. Ela disse: hoje é o dia das meninas. E quando eu vi, ela postou que havia ido para o shopping, elas passearam, aí foram no cinema, e aí, uau, tivemos o dia das meninas. Aí chegou sexta-feira, ela disse: hoje é o seu dia, eu tenho que ir para a igreja aconselhar uma pessoa, você fica, hoje vocês vão ficar com o papai, ok? Só que antes de eu sair daqui e ir para casa, ela olhou para mim e disse: cuidado com o que você vai fazer, não vai fazer nada melhor do que eu fiz, hein? Aí eu disse para ela: ok, fique tranquila, nós vamos ficar em casa. Sério? Eu disse: sim, nós não vamos sair. Vocês vão aonde? Porque ela estava preocupada onde a gente ia. Vocês vão aonde? Eu disse: nós vamos ficar em casa. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí eu fui, passei no colégio, peguei elas. E quando eu passo no colégio e pego elas, eu sempre brinco com elas a respeito disso, que elas gostam muito de donuts, de rosquinhas. E aí sempre que eu passo no colégio, para irritar a mãe, às vezes a gente entra no carro e fica todo mundo gritando: rosquinha, rosquinha, rosquinha. Aí ela fica: não, gente, não é para comer doce durante a semana, não é para lá, ir lá, ir lá. E aí eu passei sexta-feira, peguei elas e disse: rosquinha, vamos comer? Vamos, pai. Corremos lá, compramos a rosquinha. Elas: vamos comer aqui? Eu disse: não, nós não vamos comer aqui, nós vamos comer em casa. Chegamos em casa, no meio do caminho eu já disse para elas: nós vamos fazer uma cabana, o que vocês topam? Eu tenho 3 propostas para vocês: ou nós podemos ir no shopping, ou nós podemos ir no cinema, ou nós podemos ir para casa e fazer uma linda cabana. Elas disseram: pai, vamos para casa então, eu prefiro fazer uma linda cabana. Eu disse: ok, filhas, vamos para casa. Por que eu estou dando esse exemplo? Entenda que Deus não precisa de grandes coisas, somente daquilo que você já tem. Preste atenção nisso. Fui para casa, chegamos em casa, pegamos o cabo de vassoura, desrosqueei ela, coloquei no meio da sala, meti o cobertor, cadeira para tudo que é lado, fizemos uma cabana. E tudo elas participando disso. Entramos debaixo da cabana. Filha, nós vamos comer debaixo da cabana agora. Vocês precisam proteger o prato, porque agora a cachorra vai vir e nós não podemos deixar que elas comam. Depois ela falou: em cima do meu sofá.
Usa o que tem. Aí neste caso, eu disse que eu ia ficar em casa. Aí neste caso, chegamos lá, comemos a rosquinha, comemos donuts. Elas ficaram super felizes. Aí eu disse: agora, filha, o que vocês querem? Vamos assistir um cinema? Fazer o seguinte, fica vendo como nós temos um teto solar aqui. Aí a coberta estava assim para baixo, né? Eu puxei a coberta para cima assim. Falei: vamos deitar no chão. O pai vai pôr um travesseiro aqui junto com vocês. Nós vamos deitar aqui, nós vamos assistir uma tela legal. Ok, filha? Elas disseram: sim, pai, legal. Só quero o meu TT. Falei: tá bom. Deitamos no chão. É no chão. Tinha um tapete só. Não tinha colchão. Aquele colchão que estão vendendo aí, que vibra, que faz massagem. Não era nada disso. No chão, no tapete. Deitamos no chão e ali passamos o nosso dia. Esses dias a minha esposa disse: vocês não querem vender a casa da Barbie? Porque nós compramos a casa da Barbie. Quem é pai de menina sabe que a casa da Barbie é cara, né? Eu não vou nem falar o valor aqui. Aí tem lá uma casa da Barbie em casa. Só que elas preferem subir nas minhas costas e fazer cavalinho do que brincar com a casa da Barbie. Aí tem hora que eu olho e eu digo: pra que eu comprei a casa da Barbie? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você entrou aqui buscando e orando a Deus, que Deus restaure seu lar, sua casa, sua família. Só que você ainda não entendeu que é uma questão somente de posicionamento em fé. E fé não é simplesmente ficar orando. Fé é agir diante do amor que Deus já colocou em seu coração. Seus filhos não estão esperando, sua esposa não está esperando, seu marido não está esperando um grande carro, uma grande casa, uma grande viagem. Está esperando somente a sua presença, para que vocês rolem no tapete, para que vocês brinquem juntos, para que vocês olhem nos olhos uns dos outros e digam: como foi o seu dia? É isso que Deus quer fazer através de você, para que você e sua casa sirvam ao Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia! Fé, esperança e amor. O maior é o amor. Use as armas que você tem. Pulando aqui, diga para quem está do seu lado: seja forte e corajoso até o fim. Fala: não para no meio do caminho, não. Olha o que diz em 1 Samuel 17, do 43 ao 44. Continuando essa história. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Os gigantes na sua vida dirão muitas coisas para para colocar medo em você. Nós temos um bom discipulador. Ele diz: quando você não sabe falar 50, fala 2 de 25. Quando enrosca a palavra, você fala qualquer outra que seja similar, ok? Então vamos lá. Os gigantes da sua vida dirão muitas coisas para colocar medo em você. Eu lembro certa vez que nós fomos fazer um trabalho de libertação. Alguns já ouviram essa história, mas talvez seja importante relatar, não pela história em si, mas pelo conteúdo que está por detrás disso. Nós fomos fazer um trabalho de libertação, e eu lembro que eu cheguei primeiro, porque era uma pessoa da nossa família, um familiar nosso, me ligou e disse: você tem como vir aqui agora? Eu escutei uma voz de fundo, né? Uma voz masculina gritando. Eu achei, eles estão brigando, deve ser alguma briga familiar, eu vou lá para tentar ajudar. Saí da onde estava, corri para a casa dessa pessoa. Quando eu chego lá, ela está atrás do balcão. E aí eu olhei para ela olhou para mim, e ela só olhou para a pessoa que estava no chão, que eu vi uma pessoa no chão lá, e ela olhou para a pessoa no chão e fez assim, ó: tá aí. Aí eu disse: tá aí o quê? Aí beleza, fui lá, cheguei, fui até a pessoa, eu vi que ela estava debruçada no chão assim. Aí fui: pai, cuida dela. Daqui a pouco levantou aquele bicho. Aí quando levantou aquele bicho, começou a vir para cima de mim. Eu disse: meu pai,
Nem sabia que era um trabalho de libertação, porque não me avisou antes. Aí coloquei a mão na cabeça e ficou cara a cara comigo, e eu entrei numa guerra sem saber que eu estava numa guerra. Eu fui lá para ajudar em outra coisa, mas quando cheguei lá, a pessoa levantou, eu nem conhecia ele, levantou, ficou cara a cara comigo e começou a olhar para minha cara, e eu disse: em nome de Jesus, sai da vida dele. Só que o mal não saía, e eu comecei a falar: sai em nome de Jesus, e quanto mais eu falava, mais ele dava risada. Bicho desaforento, dava risada, mas ele olhava para mim e dizia: você não sabe com quem você está mexendo. Eu não falava, mas no meu pensamento estava: eu não sei mesmo. Mas quem já está na chuva é para se molhar, né? Então continuei com a mão na cabeça e continuei dizendo: Deus, guarda a gente aqui, e está tudo certo, em nome de Jesus, sai. E às vezes dava uma acalmada, mas não saía. Aí eu olhava para minha mão, até sobrava. Deixa eu ver se não é poeira. Sabe quando você pegava fita assim? Quem é mais antigo sabe o que eu estou dizendo, né? Quem ia jogar videogame, pegava aquela fita assim que você colocava, não dava certo, né? Aí você soprava para sair o pó, aí você colocava de novo, funcionava, né? Pensei, vai que a minha mão está com algum pó, está com alguma coisa, sei lá eu. Pus a mão na cabeça e continuei orando, e nada daquele bicho saía. Aí a pessoa que era o meu familiar olhava para mim e dizia: é isso, eu também estava fazendo isso e não estava dando certo. Aí eu disse: e agora? E eu com medo de pegar alguma coisa, de pegar uma faca, de pegar sei lá o que, porque estava cheio de coisa ao redor, e eu disse: meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Só está eu e ele aqui sozinho. Aí ela falou: você quer que eu ligue para a Daiane? Eu disse: urgente. Aí daqui a pouco chega a Daiane. Aí ela chega, a mesma coisa, põe a mão na cabeça, o bicho vem, começa a afrontar, e ela começa: em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, nada do bicho sair. Eu disse: era isso aí. Aí ela começa: em nome de Jesus. Só que quanto mais ele falava coisas para ela, mais ela retrucava. Eu disse: ixi, essa daí é porreta. Ela olhou para o bicho e disse que veio o maior. Eu disse: meu Deus do céu, se já está difícil esse, quanto mais o maior. E ela dizia para ele dizia: você não sabe com quem você está mexendo. E ela dizia: eu quero o maior. E eu disse: meu Deus, ela está ficando doida. E quanto mais ela falava, mais as coisas iam acontecendo. E de repente os dois sentaram numa cadeira, ficou um olhando para a cara do outro. E olha como o inimigo é, como os gigantes da nossa vida são. Ele não conhecia essa pessoa. Ele começou a descrever a minha filha, aonde estava, com que roupa estava, o que estava fazendo naquele momento. Ele dizia: ela está com vestido tal, não está? Eu vou matar ela agora. Ela está numa balança, e eu vou matar ela. E eu lembro que depois de porque isso aqui eu estou resumindo, depois de muita coisa, a bispa com autoridade olhou e disse: você não vai matar coisa nenhuma, porque eu sei que a minha filha e minha família estão cobertas pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus que está sobre ela protege, guarda e liberta, e você não vai fazer nada. Foi ela falar, o bicho fez assim, ó, sumiu. A pessoa voltou. E depois eu fiquei perguntando para Deus: Deus, o que estava acontecendo aqui? Por que nós ficamos falando em nome de Jesus sai e não saiu? Porque Deus estava dizendo: eu estava testando a sua fé, o quanto verdadeiramente você acredita que eu sou grande. Por isso eu permiti toda essa situação, para que você entenda que em muitos momentos o inimigo, o gigante, o diabo está afrontando, ele está lançando mentiras a seu respeito, ele está te paralisando com palavras, ele está te paralisando com problemas, e há muitas pessoas que estão recuando, há muitas pessoas que não estão tendo respostas, por isso que o mal não está indo embora. Assim como ela fez, ela foi até o fim, declarando a minha grandeza. Todos aqueles que declaram a minha grandeza, o mal tem que bater em retirada, o mal ele tem que sair. Aleluia, aleluia. Seja valente e corajoso até o fim.
Não importa o que o inimigo esteja dizendo para você, não importa o tamanho do problema, não importa se ele está dizendo tudo acabou, confie. Deus coloca uma vírgula e diz: tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. E para nós encerrarmos, lute com fé. Diga para quem está ao seu lado: lute com fé. 1 Samuel 17:46 diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. O inimigo estava dizendo: você vai morrer. Davi estava dizendo: maior é o meu Deus, quem vai morrer é você, porque eu não vou recuar. Entende o que estava acontecendo nessa história? A experiência que relatei num trabalho de libertação é como se Deus estivesse me mostrando um mundo espiritual acontecendo. E porque muitas vidas estão diante de um gigante e não conseguem passar por ele, nós precisamos ter fé e confiar verdadeiramente no nosso Deus. É uma confiança plena. Aqui diz a palavra de Deus, ou melhor, aqui na expressão de Davi, quando ele disse: hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. Ele foi a primeira pessoa a acreditar em sua vitória. Você tem acreditado na sua vitória? Coloque-se de pé nesse momento.